Começamos hoje mais um Via Saúde, o programa de saúde da Terceira Via, tendo o prazer de entrevistar o Dr. Sebastião Fonseca, médico com especialização e mestrado, inclusive, o que não é frequente, em terapia intensiva. O Dr. Sebastião Fonseca, é um prazer muito grande tê-lo aqui conosco. Prazer é meu. E eu gostaria de começar com o seguinte tema que é uma dúvida no ambiente médico. E depois nós vamos passar as dúvidas no ambiente da população em geral. Qual é o perfil? Quem é o paciente da UTI? São pacientes jovens, são pacientes idosos, são pacientes masculinos, femininos? Ou melhor ainda, quais são os perfis dos pacientes da UTI? Essa, na verdade, é uma dúvida frequente, né? É uma dúvida onde as pessoas, de fato, questionam essa diferença de nomenclatura. Né? Para começar, assim, o assunto, a gente pode pontuar isso de uma forma, tentar ser o mais didático possível. A UTI, como a própria sigla diz, é uma unidade de terapia intensiva. A UTI ela é um local do hospital onde o paciente grave será tratado e ela tem uma característica, por ser uma unidade, que vai focar uma determinada especialidade médica. Então você tem UTI coronariana, você tem UTI geral, que trata mais de assuntos da clínica médica, e um conjunto dessas UTIs formam um centro de terapia intensiva, que é o CTI. Na verdade, caiu no uso popular chamar todas essas unidades de CTI, né, ou de UTI, mas sendo mais correto, na verdade o CTI seria um conjunto de UTIs. De UTI. Exatamente. Perfeito. E quais seriam, então, os perfis de cada uma dessas unidades, os perfis mais frequentes? Perfeitamente. Aí vai depender muito do perfil do hospital. Qual é o perfil de paciente que chega àquele hospital? Se você pegar por base o Hospital Ferreira Machado, por exemplo, que é uma referência regional em trauma, a UTI que tem lá hoje com um número grande de leitos, ela vai atender basicamente a pacientes politraumatizados, os acidentados das estradas, as vítimas de agressão, as vítimas por projetil de arma de fogo. E esse perfil, né, do Hospital Ferreira Machado, por exemplo, que é um hospital de trauma, é voltado àqueles pacientes que estão mais expostos a esses tipos de doenças e de síndromes, né? Então, como hoje quem sofre trauma é o adulto jovem, né? Sobretudo na faixa etária entre 29, um pouco menos, na verdade, em torno de 22 até uns 35, 40 anos, na UTI desse hospital especificamente, você vai encontrar pacientes mais jovens. No CTI do HGG, por exemplo, que é um CTI geral, que é uma UTI geral, né, melhor dizendo, é uma UTI voltada mais para doenças crônicas, doenças crônico-degenerativas, pacientes que sofrem de insuficiência renal, pacientes com sequela de AVC. Então, o perfil do nosso hospital lá no HGG é um perfil mais diferenciado. São pacientes mais idosos, pacientes de longa permanência, né? Isso também é importante dizer que, na verdade, o paciente de trauma, quando não é um trauma muito incapacitante, na verdade, o paciente passa por um período mais curto na unidade de terapia intensiva. Perfeito. Então, de acordo ao que o hospital esteja voltado, nós vamos ter variação na faixa etária, ter variação no sexo dos pacientes
Sem e dúvida. variação, evidentemente, das patologias que estão incidindo. Então, nós diríamos que um hospital como o Ferreira Machado, que é um hospital de trauma, nós vamos encontrar no CTI enfileirados, digamos assim, mais pacientes adultos, jovens, masculinos, com lesões de acidente automobilístico ou projeto de arma de fogo. Sem dúvida. Perfeito. Dentre os pacientes por acidente automobilístico, a introdução do hábito da motocicleta nas cidades de médio e de grande porte, com essa pujança que hoje tem o motociclismo, alterou o perfil dos pacientes das UTIs? Sem dúvida. O paciente vítima de politrauma por acidente com um veículo automotor, sobretudo as motocicletas, eles são a grande maioria do que a gente hoje recebe na UTI voltado ao traumatismo, né, ao trauma. Talvez pelo fato, né, do veículo motocicleta ser um veículo mais barato, de mais fácil acesso, onde você tem uma certa mobilidade no trânsito, né? E é um veículo totalmente desprovido de qualquer proteção para quem o pilota, né? O carro, na verdade, o indivíduo está dentro de um cockpit, né? Que é a cabine do carro. O indivíduo que está aí de moto, a única coisa que tem para protegê-lo é o capacete. E muitas vezes o indivíduo também não o usa, né? E por ser uma lesão de alto impacto, e não ter essa proteção aí amarrada ao contexto, a maioria das vítimas que chega hoje com sequelas graves ou com lesões graves, vindas de acidente automobilístico, são em grande maioria os motociclistas. Isso modifica, inclusive, a faixa socioeconômica desses pacientes, na medida que os automóveis são de uma classe média de melhor poder aquisitivo, né? E as motocicletas se transformaram, pelo menos no Brasil, num veículo popular e, principalmente, o que é preocupante, em um instrumento de trabalho. É verdade. Porque, por ser mais móvel, mais ágil do ponto de vista urbano, as motocicletas hoje são utilizadas em todos os deliveries, né? Em todas as entregas de restaurante, entregas de correspondência, entregas inclusive de lojas, né? Da parte comercial que utilizam as motocicletas. Então, é um alerta, eu diria, para nossas autoridades de trânsito, não é? Eu acho que, na verdade, os acidentes envolvendo motocicleta hoje em Campos são um problema de saúde pública, né? Acho que talvez deveria se intensificar a fiscalização das condições que essas motocicletas trafegam, obrigar, né, que já é um item obrigatório o uso do capacete, mas talvez uma fiscalização maior para que isso seja de fato massificado, né, esse conhecimento massificado e externado para a população. Mas o mais importante, a meu ver, pelo menos, é uma opinião pessoal, é que os agentes de trânsito, sejam eles a Guarda Municipal ou a Polícia Militar, né, está mais antenado nessa questão do tráfego de motocicletas nas vias públicas, né? Nós encerramos aqui o nosso primeiro bloco com o Dr. Sebastião Fonseca, médico com especialidade e mestrado em terapia intensiva, que está nos explicando hoje a nós, público médico e a população, as características principais do trabalho do médico intensivista. Voltamos daqui a pouco, fique conosco.